Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. E eu quero te fazer uma pergunta. Como vai o teu estado emocional perante essa pandemia? Então, hoje, tenho aqui uma convidada especial, como todos, Graziela Miolo, psicóloga, que vai falar sobre essa situação do estado emocional, ou seja, nós tivemos uma conturbação no meio, algo que diferenciou muita coisa, ficamos mais sozinhos, tivemos que se adaptar. E a questão emocional, Grazi? Seja bem-vindo ao meu programa Fala Doctor. É um prazer tê-la aqui, minha amiga, né, falando sobre algo tão importante para todos, né, e o teu tempo disponível para isso. Obrigada, Douglas. Quero te agradecer o convite, dizer que é uma satisfação estar aqui contigo e falar de uma temática que tem sido muito cara para nós, né? Verdade. Independente da questão da minha formação, né, na área da psicologia, mas tem sido cara a todas as formações, né? Porque o momento, o contexto de vida que nós estamos vivendo e que nós nos preparamos para viver por um período curto, né, em que vem se alongando, né, com algumas mudanças, algumas brechas, mas que vem se alongando, né, tem nos trazido muitos desafios e desafios, inclusive, que perpassam a outras áreas da saúde, né, que acabam fazendo uma interlocução aí com outras áreas da saúde. Então, essa é uma temática realmente muito importante de ser abordada atualmente. O que a gente tem visto, né? O que a gente tem observado, assim? Uma mudança sequencial nas questões comportamentais, né? No início da pandemia, né? No início de todo esse contexto que a gente está vivendo, a gente verificava uma situação de ansiedade bem acentuada, porque a gente estava lidando com um inimigo oculto, né? E todos aquele primeiro contato com esse inimigo era algo completamente desconhecido, né? Então isso acabou desencadeando níveis de ansiedade muito desproporcionais, porque quando a gente tem um elemento com o qual a gente sabe lidar, se torna mais fácil, né, essa lida, né, com esse elemento. No início da pandemia nós não sabíamos muito bem como lidar, então aquilo que era algo desconhecido acabou se associando a níveis de ansiedade que já faziam parte da nossa vida, né? Nós vivemos na atualidade momentos de tensão, de correria, de exigências, né? Eu costumo dizer que a gente vive numa sociedade que é a sociedade da performance, né? Não interessa muito se aquilo que eu estou mostrando ao outro é de fato consistente. O que importa é a aparência daquilo, né? Respondendo a uma performance, a um ideal, né? E isso tudo frente a uma situação tão desafiadora, tão inquietante como foi a do início da pandemia, acabou desencadeando uma necessidade de lidar com esse sintoma, com os recursos que a gente tem. E quando esses recursos já estão frágeis, os recursos emocionais já são frágeis, porque a gente está atendendo a um ideal e não aquilo que é o nosso próprio desejo, né? Essa ansiedade toma conta, ela fica desproporcional. Então o que a gente tem visto aqui do início da pandemia para agora, né? Que se a gente for pensar já fazem quase 2 anos que a gente está nessa, né? Quase 2 anos. A gente tem visto uma oscilação entre ansiedade e sintomas depressivos. E aí eu acentuo que são sintomas depressivos, porque a gente também está vivendo uma época, né, pré e durante a pandemia, em que há um excessivo diagnóstico de depressão, né? Então, na verdade, é muito importante a gente diferenciar tristeza de depressão. A situação que nós vivemos e que nós ainda estamos vivendo é uma situação que gera ansiedade, além daquela que é habitual do nosso organismo, do nosso desenvolvimento, porque uma dose de ansiedade faz bem a todo mundo, né? Claro. Uma certa ansiedade de conquistar algo, né? De dar certo em algum objetivo. E sempre tem. E sempre tem, os desafios da vida são, né? Faz parte das emoções. Exato, né?
A questão é que nessa situação a ansiedade disparou como um elemento que nós não tínhamos muito como lidar frente a essa novidade. A depressão, ela vem como um efeito rebote da ansiedade, né, nessas situações, nesse contexto que a gente está vivendo. Porque como eu não consigo lidar, como eu não consigo enfrentar, como eu não consigo dar conta daquilo que está se apresentando como tão novo, e nenhum de nós tinha vivido uma pandemia antes, né? Nenhum de nós tinha vivenciado essa situação antes, né? O que acontece? Eu me entristeço e me deprimo. E claro, aí tem os agentes sociais também, né? Dificuldades nos ambientes de trabalho, né? As dificuldades econômicas, as dificuldades sociais, a dificuldade de estar com quem a gente ama, né? De estar próximo, né? Claro. O ser humano é um bichinho, como eu digo, né? Que precisa de afeto, né? Ele precisa de... Quando as crianças chegam no consultório e elas estão sofrendo, né? E demonstram o sofrimento, às vezes através de sintomas que não são pela fala, mas por comportamento ou pelo corpo, eu digo para os pais, assim como a gente precisa dos nossos, né? Dos nossos amigos, dos nossos afetos, as crianças também. Então, a vivência nesse período de pandemia do afastamento escolar gerou, né, um estado de agravamento de alguns comportamentos e alguns adoecimentos das crianças, o que também gerou uma repercussão no comportamento e no adoecimento dos pais, né? Então, muitos adultos chegando aos consultórios se autodenominando depressivos, quando na verdade existe, claro, a situação da depressão efetiva, né? A gente não pode negar isso, mas é necessário que a gente também se atente para que algumas situações com sintomas depressivos, fruto de uma dificuldade de lidar com esse contexto atual, né? Exatamente. E as modificações pós-Covid, quem teve? Aquela pessoa que teve o Covid, ela fica com mais medo. Sim. Ela fica mais vulnerável. Então, situações que antes ela não tinha, ela começa a sentir. Se ela toma isso como um problema e o emocional dela começa a ficar mais conturbado, então existe um problema muito grande para essa pessoa. E então é relacionado à sua saúde, que antes não sentia um cansaço físico enorme, e daí depois do Covid sim, aí aquela questão de dores musculares, dores articulares, entre tantos outros, e que se essa pessoa ela não procurar um profissional da área, né, da área da saúde, seja psicólogo, psiquiatra ou médico, né, para que se tenha uma orientação disso, afeta muito mais. Aí a depressão ela começa a vir. Tanto que aumentou muito o número de suicídios. Sim. E de automedicações, né? E de automedicações. Nessa fase. Exatamente. Às vezes a via de entrada para a procura por um profissional da saúde mental é por um profissional da medicina, né? Ou por um médico clínico geral ou de alguma especialidade. Porque a pessoa sente fisicamente aqueles sintomas, né? Exato. E ela não consegue identificar o que isso significa do ponto de vista emocional. Por quê, Douglas? Porque nós vivemos numa sociedade que banaliza muito os sentimentos, né? Banaliza os afetos. Então, isso que tu está dizendo é uma questão bem delicada, né? O pós-Covid. O que a gente observa, né? Que o Covid, de um modo geral, na nossa cultura, a gente pode tomar ele pela via de um trauma, né? De um trauma coletivo, né? Porque o que nós vivemos, o amedrontamento que nós vivemos, foi do ápice de uma crise, né? Exatamente. E um trauma, ele pode nos trazer, ele pode deixar como sequelas essa sensação de vulnerabilidade, que a qualquer momento algo pode acontecer, que é o que que a literatura chama de estresse pós-traumático. Sim, né? claro. Então, tem sido muito comum a gente observar em pacientes que vivenciaram situações, né? Graves ou não do Covid, quando eu digo graves, com muitos sintomas ou com poucos sintomas, mas ambos
com essa sintomática de estresse pós-traumático. Né? Esse somatório de traumas, não só pela questão de ter pego o Covid, mas como também situações de perda, quantas pessoas perderam seus entes queridos, né? Seja pai, mãe, filho, filha, entre tantos outros. Isso é uma carga muito grande que essa pessoa recebe e que por muitas vezes ela não tem condições sozinha de reverter. Mas eu te digo assim, existe um grande apoio da área da saúde. Tem. A gente viu famílias, algumas famílias se dissiparem quase que completamente. Completamente, né? Isso mesmo. Então, e aí com um agravamento que é a questão de não poder realizar o ritual, o ritual de despedida desse ente querido de uma forma satisfatória, claro. Né? Porque o que o ritual significa na nossa sociedade? Ele significa um modo de elaboração de uma passagem, qualquer ritual, né? Ou seja, nós vivemos perdas em todas as fases da vida, né? Todas as situações nos trazem algumas perdas, algumas pequenas, a gente começa a perder desde a hora que a gente acorda, né? Exatamente, sim. Seja física, seja emocionalmente, porque a gente tem que deixar coisas para trás e optar por outras, né? Por outras escolhas. Mas a perda de um ente querido... Então, esses rituais nos ajudam a elaborar essas pequenas e as grandes perdas, claro, né? Sim. As fases da vida, né? A perda de um ente querido, o ritual em si do velório, do enterro, né? Ele é um ritual preparatório e um ritual que nos permite internalizar aquela perda. Tem um motivo para aquilo existir. Até mesmo de um amigo? Claro, até de um amigo, de qualquer pessoa. Indiferente de ser familiar ou não. De qualquer pessoa dos nossos afetos. Exato. Então, o que a gente orienta as famílias, né, que passam por essas situações e que não puderam fazer essa elaboração de uma forma tradicional ou mais efetiva? Que construam um ritual próprio, um ritual seu, né? Porque a perda, né? A morte é uma das maiores perdas, né? Uma das maiores dificuldades que nós enfrentamos, né? Claro. Então, escolher uma crença, né? Escolher um ritual, seja ele religioso ou não, né? Mas um ritual seu e daquela família que permita simbolizar. Nós somos sujeitos... E que se conforte. E que se conforte. Nós somos sujeitos de linguagem. A linguagem serve para... Ela está na nossa vida por um sentido, né? Então, nós somos diferentes dos animais irracionais nesse sentido, né? Sim. Então, nós precisamos da linguagem, seja ela metafórica, simbólica, né? Ou a linguagem formal, para que a gente possa... manter os nossos laços, construir novos laços e elaborar, né, as fases da nossa vida, claro. Né, do desenvolvimento. Dentro do ciclo normal, né? De um ciclo esperado, quer dizer, a gente precisa realmente, a morte ela é inevitável, né, a gente precisa passar por ela. Em algum momento, né? Mas ao mesmo tempo de dar um sentido para isso, para que aquela dor possa ser reparada, ela não vai acabar. Sim, claro. E aí vem a noção de tristeza de novo. Tristeza, natural que se sinta triste. Nós vivemos numa sociedade em que existe uma demanda para que a pessoa nunca fique triste, para que a pessoa não se permita fraquejar, não se permita... Exato. E aí aqueles que ficam com sintomas pós-Covid e que sentem uma fragilidade física tendem a cair para um campo de uma depressão, de uma tristeza, de uma melancolia, de uma depressão, justamente porque não produzem mais como antes. Verdade. Então a importância de um acompanhamento. E aí, estão gostando? Olha, só um tempinho e daqui a pouquinho estamos de volta. Tá ótimo. Um belo sorriso conquista.
conquistou o seu? Clínica Odonto Doctor, presente em todos os momentos da sua vida. Voltamos então ao segundo bloco. Acredito que todos que estão assistindo ficaram numa reflexão em casa, assim como nós aqui também, né, Graça? Essa questão de terem vários traumas e tu colocaste algo assim que da relação da morte, né? Da passagem, da constituição de tu, que tu vai falar agora, né? De que isso é inaceitável, porque tu quer aquela pessoa do teu lado. E daí tu tem aquilo como, não, mas isso não pode. E aí então tu vai falar agora sobre isso, né? Pois é, na verdade eu acho que isso é um elemento bem importante de ser discutido, de ser trazido, assim, né? Porque a literatura apresenta fases para o luto, né? Mas claro que nós somos sujeitos. Eu costumo dizer, até digo para os alunos, né, que a literatura ela é um parâmetro, né? Mas na verdade nós precisamos ver o sujeito que está na nossa frente, né? Claro. Entender o sofrimento e a subjetividade frente àquele sofrimento, né? Por isso que essas fórmulas mágicas às vezes não funcionam, às vezes não, elas não funcionam. Por quê? Porque cada sujeito reage àquela situação de uma forma. Mas o que a literatura como parâmetro, né, da subjetividade nos traz é que o luto ele tem algumas fases de elaboração e que essas fases precisam ser transpostas, né, para que esse luto, e aí uma ressalva, não só o luto da perda de alguém, né, mas o luto dessas fases da vida que a gente vai deixando para trás. Por exemplo, né, um luto talvez até bom, né, quando o filho sai de casa, né, as etapas de mudança de fase, quando saem da infância para a adolescência, existe um luto que se faz disso, né, não tenho mais a meu bebê em casa, né, tenho que lidar com essa etapa de ter ali... Eu não estou preparado ainda, viu? Então vai te preparando. Então, na verdade, o luto a gente relaciona com algo negativo, com algo ruim, mas ele faz parte da nossa vida. Só que a gente não fala disso. E vem aquela negação também. E aí a primeira etapa, né, desse luto, que a literatura nos traz como parâmetro, é a negação, né? É que o sujeito, então, passa a negar o que está acontecendo. Não pode ser verdade, isso não aconteceu, né? Por isso que os rituais também são importantes nessa fase. Por exemplo, um ritual bonito, né, e interessante é o ritual da menina nos 15 anos. Para que serve aquele ritual, né? Uma elaboração de uma fase que sai, né, de um lugar para outro, né, com outras demandas, com outras necessidades. O debut, que é a apresentação à sociedade. Exato, né? Então, também esses rituais que nos trazem uma certa tristeza, apesar de doídos, né? Porque o momento da despedida de alguém que a gente ama é um momento difícil, com certeza, mas ele é necessário, né? Sim. Então, necessário por quê? Porque eu visualizo que aquele sujeito realmente estava em sofrimento ou que aconteceu uma situação, né? Um acidente, uma tragédia, Sim, e que ele está realmente, né, naquela condição. Certo. E isso permite que a gente passe para outro estágio, né? Que às vezes é um estágio de barganha, ou seja, ele morreu, mas viveu, teve uma vida, né, legal, Sim, foi feliz, deixou seu legado. Isso vai nos dando essa condição de elaboração desses sentimentos. E aí uma ressalva bem importante: a elaboração dos sentimentos não significa que a pessoa vai deixar de sofrer, não é isso, né? Mas ela vai lidar melhor com o sofrimento, porque às vezes as pessoas buscam a psicoterapia pensando que haverá uma mágica, né? E que ela vai chegar lá, vai falar sobre os seus sofrimentos, aquilo que mais angustia, né? Porque a psicoterapia é um lugar para isso, e tudo vai acabar, né? Vamos dar uma técnica ali de respiração, uma técnica e aí aquilo vai se acabar. E eu costumo dizer que a psicoterapia é como aquele curativo que a gente faz num machucado. Lembra quando tu era criança, Douglas, que
que tu devia ter muitos ralados no joelho, que tu Mertiolate. devia ser tinhoso. Era o mertiolate. Então, aquele raladinho do joelho, às vezes... Lembro até hoje que ardia. Às vezes a gente achava que já tinha feito o curativo e já estava criando uma casquinha. E a gente ia lá e batia no mesmo lugar e machucava de novo, né? Ou a unha. Ou a unha, o dedinho minguinho, né? E aí cada vez que a gente ia fazer curativo, né? Aquilo mexia, doía, às vezes já estava quase cicatrizando. E aí ele começava a doer de novo, sangrar, infeccionar, começava tudo de novo. Eu digo que a psicoterapia é esse curativo que a gente vai fazendo. Entendi. Porque todos nós passamos por momentos desafiadores, de dificuldade, de sofrimento, eles são inevitáveis na vida. Alguns de uma forma mais dura, outras menos, né? Mas nós passamos. E que nessa fase intensificou muito. Intensificou, né? Muito. E aí os nossos machucados que já existiam retornaram. Eles vieram a furo, né? E outra coisa também, a solidão. A maioria deles em função da solidão. E o pior, Douglas, a solidão acompanhada, né? Porque aconteceu de muitas famílias estarem dentro das suas casas e perceberem que na verdade não conviviam. Também, não tinham intimidade, né? Isso aí. Para garantir que aquele momento, né? Aquela dificuldade que a gente estava vivendo naquele momento fosse sustentada no amparo um com o outro. Sim, né? Exato. Então, houve a solidão sem ninguém, mas que ela pode ser trabalhada, ela poderia ser trabalhada a partir de uma palavra que eu gosto muito e que na verdade é um conceito que a gente trabalha na psicanálise, que é o conceito de solitude. Não sei se tu já ouviu. Já ouvi falar. Esse conceito é um conceito muito importante na nossa sociedade, me parece, pelo menos. Por quê? Porque nós podemos estar sós, mas recheados de lembranças, de pessoas, de afetos, na certeza de que eu posso te chamar se eu precisar, de que eu posso pegar o telefone e te ligar, claro. né? Mas existe aquela solidão que é uma solidão do vazio, né? E essa independe de eu estar só fisicamente. Às vezes eu estou na companhia de alguém, mas eu não tenho intimidade com aquela pessoa com quem eu divido a casa, com quem eu divido a vida. Muitos casais começaram a namorar e porque estavam na pandemia, acabaram se vendo casados. Exatamente, né? isso mesmo. Num processo de construção da relação, né? E daqui a pouco se viram num processo de intimidade extrema, né? Que muitas vezes intimidade estraga, né? Né? Às vezes sem a possibilidade de construir esse espaço, o que é meu, o que é teu, né? Exatamente. Como que nós vamos lidar com isso ou com aquilo, muito né? rápido, força. Então, sem respeito às particularidades, né? Então, o que aconteceu? Nesse período, esses sofrimentos, essas lacunas, essas feridas, né? Elas acabaram vindo à tona com uma força extrema, porque nós vivemos era uma janela de tempo no início, né? Hoje a gente já está conseguindo se relacionar com a realidade de uma outra forma. Exato. Mas ainda com as sequelas daquilo, né? Exato. Porque o que nós vivemos ficou marcado, né? Exato. Outro dia eu ouvi de um adolescente que disse: eu não sei mais estar com os meus amigos, eu só sei estar no vídeo. Exato. Eu não sei como é que vai ser quando eu for numa festa de novo. Né? Porque eu não sei. Aliás, isso eu tenho uma curiosidade. Depois, quando começar esses encontros, né, com festa e tudo, eu quero ficar de espectador. Como vai ser o comportamento do abraço, sabe? Das pessoas se enxergarem. Eu acho que alguma coisa vai ser maior. O que a gente tem ouvido no consultório, Douglas? A gente tem ouvido no consultório que as pessoas passaram a olhar para o aspecto emocional e para aqueles que nutrem a sua rede de afeto de uma forma mais generosa, menos precária. Outra, empatia. As pessoas estão tendo mais empatia. Mais disponível à escuta do outro, né? Isso mesmo. Eu normalmente sou uma pessoa muito idealista, né? E no início da pandemia cheguei a pensar que talvez
eu tivesse sendo idealista demais, né? Assim, imaginando que em algum momento as nossas relações fossem se modificar. Mas escutando jovens adultos e adolescentes, e por que eu faço essa janela dessa faixa etária? Porque é uma faixa etária que tem uma relação social muito diferente da nossa geração, por exemplo, né? Não estamos chamando de velho, mas da nossa geração, né? Assim, porque é uma geração que já nasceu com a internet como o principal meio de comunicação. Exatamente, né? E então as relações podem, eu não estou dizendo que são, mas elas podem tender a ser mais superficiais para essa faixa etária. E aí então o que eu escuto deles hoje é que eles querem essa possibilidade, por exemplo, de estar numa festa grande, porque eles não têm mais, né? Numa festa com muitas pessoas, num show, né? Em algum evento, né? Propriamente dito. Mas também a necessidade de construir vínculos de intimidade, porque como os eventos hoje são menores, as pessoas precisam estar mais perto, claro, né? Sim. Então, eu não faço mais uma festa para 50 pessoas, daqui a pouco já vai estar dando para fazer, mas atualmente ou recentemente, os encontros são menores, o que agrega mais, traz mais intimidade para as relações, né? Sem dúvida. Então, a gente vai ter uma repercussão nessas relações, com certeza, né? E me parece que talvez uma repercussão mais saudável das relações, né? Muito embora desafiador, porque as pessoas vão ter que reaprender a estarem juntas, né? No nível mais amplo, né? Mas também me parece que olhando mais para a necessidade dos afetos e da intimidade. Nunca se falou tanto sobre saúde mental como agora. Né? Saúde em primeiro lugar hoje, né? Em todas as áreas, hoje a saúde em primeiro lugar. E dessa integração, né? A integração, a parte multidisciplinar também está sendo muito boa, né? Uma coisa que eu ia falar é em relação à esperança, né? Essa palavra eu gosto muito, até mesmo porque a esperança ela nos traz um futuro de que pode-se acreditar que vai melhorar, né? Por muitas vezes, muitas pessoas não têm esperança, né? Tem esperança, tem a fé. Tu sabe, Douglas, que eu acho que a fé ou qualquer crença nesse período talvez tenha sido um agente transformador das questões emocionais. De orações. E até essa necessidade de crer que assim como existia um inimigo à solta, invisível, que era nocivo, também existia algo, uma energia, uma criatura, um sujeito, né? Sim, claro. Cada um dentro das suas crenças, que pudesse auxiliar a passagem desse processo. Sim. É o que a gente diz que é o acalmar-se, né? Porque, bom, se tu tá passando por uma dificuldade, eu posso te ajudar, eu como tua amiga posso tentar te ajudar a passar por essa dificuldade, mas só tu, com o teu autoconhecimento, é que tem condições de ativar recursos psíquicos para lidar com aquela realidade, porque a realidade é tua, mesmo que eu esteja ao teu lado, mesmo que eu esteja junto contigo. Por isso a importância de que as pessoas possam se fortalecer psiquicamente, né? Que elas possam ter um fortalecimento psíquico. E aí passa também, eu não digo que é só pela psicoterapia, né? Passa por elas poderem estar sendo acompanhadas por um profissional, né? Que possa encontrar com elas esse caminho de fazer aquele curativo, né? Claro, que eu falei antes, né? E por isso que é um tratamento, né? Não é algo que eu vou no psicólogo uma vez e depois eu não vou mais, né? Uma continuidade, né? É uma continuidade. Se alguém vai na tua clínica fazer um tratamento dentário, é um tratamento. Exatamente. Né? E depois segue para fazer as limpezas dos dentes, revisão, eu tudo. Digo tem que manter pacientes, a saúde bucal. Exato. Eu digo para os pacientes que E a saúde mental também. Que é como um medicamento. Quer dizer, se eu estou tomando aquele medicamento continuamente, eu simplesmente paro, eu vou ter um efeito disso. Maior ou menor, mas eu vou ter um efeito disso, né, no meu organismo. Então, também a parada, na psicoterapia, ela precisa ser cuidada, orientada. Né? Dúvida. E a palavra esperança, sabe que a esperança eu não gosto muito. Sabe por quê? Porque ela me dá uma sensação de passividade. Eu gosto do verbo esperançar. Né? Porque esperançar significa uma ação,
né? Eu estou ali em busca de algo, eu não me aplaquei a dor e deixei que ela acontecesse, né? Eu estou, e isso não significa virar a esquina e dizer, não, eu não estou sofrendo. Ao contrário, significa olhar para a dor, olhar nos olhos, olhar de frente, né? E vou enfrentar. E achar recursos para isso. E às vezes sozinho a gente não consegue, né? Quando a gente está num sofrimento muito grande, às vezes sozinho a gente não consegue. Então quero aproveitar esse teu momento para te pegar e deixar uma mensagem para esse nosso público. Eu acho que a mensagem principal é da gente poder se olhar, se acolher nas nossas emoções, entender que as boas e as más emoções fazem parte da nossa vida e elas nos constituem, né? Buscar uma rede, às vezes a rede não é a família, né? Às vezes a rede pode ser um grupo de amigos, um grupo de colegas de trabalho, né? Para que essa rede também possa auxiliar nessa passagem esperançando, né? Esperançando por outros dias, por dias melhores, por buscas, né? Mais assertivas na vida. E se isso não for possível, buscar a ajuda de um profissional, né? A saúde psíquica, ela é tão importante quanto a saúde física. Talvez o que a gente percebe nos pacientes que cuidam, que tenham cuidado com a saúde psíquica, é que a busca pelas os recursos, né, os sintomas físicos, eles acabam aparecendo de uma forma bem mais branda, né, bem mais possível de ser tratada, sem grandes arrombos, né, assim, num primeiro momento. Então, olhar integralmente para si, né, ter essa disponibilidade de se abraçar como se né, de um modo geral. Grazi, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. A tua participação aqui foi magnífica. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado Douglas. mesmo, de coração. E com certeza vocês aproveitaram muito com tudo que ela falou. Grazi, obrigado. Eu que agradeço. Até breve e uma boa noite para todos.